vamos lá, nossa aula. Professora Tabs aqui com vocês. A gente fica lá. Mas chegou. Vamos lá para o que interessa? Nossa aula 17. Gente, estamos chegando na finalização da nossa unidade 1. Mas ainda tem a 2 e a 3. Muita coisa, muita informação aí bombando para vocês, tá bom? E nessa aula 17.1, nós vamos continuar falando dela, da genética, agora de micro-organismos. Olha que bacana. Na aula anterior, nós falamos ali, né, dos retrovírus, dos adenovírus, né, dos lentivírus, enfim. E falamos também de algumas bactérias, e a gente vai falar ainda um pouquinho desse aspecto. Então, nós vamos fazer uma breve introdução, certo? Nós vamos falar sobre o tipo de reprodução. Opa! Vamos lá. Vamos falar sobre o tipo de reprodução, tá? Como que esses micro-organismos estão se reproduzindo e os objetivos em relação ao processo evolutivo. Beleza? Habilidades para essa nossa aula, galera. Qual é? Entender os componentes hereditários, as suas aplicações da engenharia genética e as questões éticas envolvidas em todos os processos, quando a gente fala de saúde, questão de produção de vacina, questão da agropecuária, enfim. Compreender a herança genética ligada, restrita e influenciada pelo sexo, identificando essas anomalias ligadas a cada herança. E a partir de então, nós aí vemos então a utilização desses micro-organismos aqui no nosso slide belíssimo, né? Me joga aqui, o produtor, nossa tela ali. Tchum, olha que lindo, né, gente? Os nossos micro-organismos. Faz um print aí. Legal, beleza. Galera, olha só. Então, esses micro-organismos que estão aqui, a gente vai falar dele aqui, ó. Cadê? Aqui. Nós vamos falar dessa pecinha aqui hoje, muito aqui embaixo também. Nós vamos falar das bactérias também, tá bom? Tá aqui embaixo. Ó. Esses micro-organismos, eles vêm, né, nessa coexistência com a nossa civilização humana há muito tempo e nos acometem muitas enfermidades. E aí vem aquela guerra e aquela briga para adquirir o máximo de conhecimento cada vez que eles surgem, né, dentro de uma população. A gente acabou, né, de sermos acometidos aí pela questão do SARS-CoV-19, que a gente conhecia a família deles, né, das sarcos, né, dos sarcos aí, virais, mas a ação desse vírus em específico a gente não conhecia. E aí o que acontece? Uma luta, né, desenfreada, uma corrida mesmo, para que a gente conseguisse desvendar essa questão dos genomas dele e aí e sim conseguir fazer sequenciamento e conseguir resolver o mais rapidamente possível. Infelizmente, muitas vidas foram ceifadas, mas, enfim, chegamos aí à questão da produção dessas vacinas a partir desses vírus, SARS-CoV, atenuados, né? E aí controlando essa doença, né? Essa enfermidade, o Covid-19, dentro da nossa população mundial, né? Vamos, então? Olha lá. Então, essa introdução ao estudo do que nós vamos ter da vida microscópica. Para isso, a gente utiliza várias técnicas e aí a gente consegue compreender um pouquinho mais, né? Se aprofundando em toda a questão genética desses organismos. Então, vamos lá. Esses micro-organismos, eles possuem um papel fundamental no ambiente. Para a indústria farmacêutica, dentre outros, nem todos, porém, são benéficos ao homem, tá? Há alguns representantes patogênicos. Quando a gente fala que eles são patogênicos, é que eles são agentes infecciosos que causam, né, doenças. Aqui a gente tem doenças bacterianas, né? Mas a gente tem aí as doenças virais também, como a gente falou ali do Covid-19. Tuberculose,
hanseníase, pneumonia, gonorreia, febre tifoide, tantas outras doenças que são provocadas por esses agentes patogênicos bacterianos. E aí a gente viu que essas bactérias, elas precisam, de fato, ser bastante estudadas, né? Assim como os vírus. Por quê? Pela ação rápida, reprodutiva desses organismos, tá? E aí, conhecendo, então, essas estruturas e o seu processo de reprodução, conhecendo cada um desses organismos, nós vamos, então, conseguir utilizá-los a nosso favor. E aí a gente apresenta para vocês este que é chamado e conhecido como vírus bacteriófago, tá? Esse vírus bacteriófago, galera, ele tem esse nome, recebe esse nome, porque ele só consegue parasitar. A gente está falando de vírus. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Tá? Então, o vírus, ele precisa estar dentro de uma célula viva para poder manifestar o seu metabolismo e também para se reproduzir. Aí, o bacteriófago, ele só parasita quem? Bactérias. Professora, então, olha aqui para mim. Existem vírus de bactérias. Ok, são os bacteriófagos. Existem vírus de plantas? Sim. Existem vírus de animais. Então, para cada grupo de ser vivos, você vai ter um grupo de vírus. E para cada órgão do nosso corpo, também você vai ter a ação virulenta de um determinado vírus. Por exemplo, né, começamos aí falando do Covid-19, SARS-CoV-19. Ele é aquele agente infeccioso que vai agir nas nossas vias respiratórias. Muitas pessoas foram levadas a óbito justamente pela falta de ar provocado pelas infecções nos alvéolos pulmonares, que são os responsáveis ali pelas trocas, né? Lembra do processo de hematose que ocorre nos nossos pulmões, nos alvéolos pulmonares. Então, eles interromperam esse processo e as pessoas morreram por falta de ar e outras consequências também desse vírus, tá? Então, ele entra no teu organismo e vai agir especificamente. Algumas vão agir só nas células do fígado, algumas vão agir nas células dos neurônios, agir no sistema nervoso, tá? Central ou periférico, enfim, tá? Vamos lá para o quadro. Então, aqui nós vamos ter a estrutura desse bacteriófago. Então, nós temos uma cápsula proteica chamada de capsídio. Todos os vírus têm, professora? Todos os vírus têm essa estrutura, assim, o capsídio, tá? Mas nem todas têm essa outra região aqui. Deixa eu mudar com a minha canetinha. Deixa eu ver. Essa estrutura aqui só o bacteriófago, tá bom? Então, eles vai ter uma bainha contrátil, que é essa estrutura aqui, que ela vai se contrair ou se contorcer para introduzir esse material genético aqui, o DNA viral. Pode ser um RNA, professora? Pode, porque eles podem ser de um ou de outro, tá? E aí, você também tem as fibras. Essas fibras aqui, que formam, como se fosse, elas funcionam como, elas ajudam no apoio à parede da bactéria, parede, né, celular da bactéria, porque elas também têm parede celular, não só os vegetais. E aí elas se acoplam, né? E também servem como identificadores, reconhecedores das células que eles vão parasitar. Então, esse bacteriófago, se estiver perambulando, ele reconhecer uma outra célula, ele não vai se acoplar, porque ele só vai reconhecer a célula bacteriana, tá bom? E aí, nós temos todo esse percurso aqui feito pelo material genético do vírus, que vai ser introduzido aí na célula hospedeira, na célula que está sendo parasitada. Além do vírus bacteriófago, nós temos o lambda. O lambda, ele foi reconhecido aí pelo Crift, né? Que identificou esse vírus. Olha só o formato dele aqui, né? Ele viu que lembrava o bacteriófago, mas ele não tem o que, professora? As perninhas lá que o bacteriófago tem, né? E esse vírus, ele foi encontrado nas folhas, né, do tabaco, tá?
Então, ou seja, um vegetal. E esse vegetal, o tabaco, foi então encontrado esse lambda. Eles têm ações distintas. A gente vai ver um pouquinho desse processo aqui, tá? A partir, então, do processo de reprodução, tanto do lambda quanto do bacteriófago. Tá certo? Vamos para a tela? Chegando aqui nos tipos de reprodução. Aí a gente tem um ciclo que a gente chama de ciclo lítico. Professora, como é isso? Como é que isso ocorre? Então, nós temos aqui o bacteriófago, lindo e maravilhoso, tá aqui ele. E esse bacteriófago ali é acoplado à parede da membrana, né? Parede celular da bactéria. Ela tem uma parede, tem uma membrana, tá? Ok, essa parede que justamente que dá esse contorno, esse formato para as células bacterianas. Beleza. E aí ela vai se acoplar, vai comprimir essa estrutura aqui, e aí comprimindo injeta o seu material viral, que é esse aqui. Esse material viral, ele vai entrar nessa célula, tá? Mas essa célula também tem o quê? O seu DNA cromossomal. Preste atenção, então, como que vai se dar esse ciclo lítico através do bacteriófago. Então, quando esse vírus introduz seu material genético, agora vou mudar a canetinha de novo. Quando ele introduz aqui, ó, material genético do vírus, ele vai, então, participar do processo de transcrição, né? E aí vai começar a produzir várias proteínas. O que vai acontecer, então? Ele vai participar, utilizar a engenharia mecânica, a engenharia dessa célula que ele está parasitando, no caso a bactéria, tá? E vai começar a produzir várias proteínas e formar as peças do que vai formar o bacteriófago, tá? Então tá aqui, ó. Ele começou a duplicar esse material, tudo, e começou a produzir, né, as peçazinhas que vão formar um novo bacteriófago, mas eles vão ser chamados de vírions, tá? Olha lá. Então, ele começou, ó, formou aqui a peça intermediária, formou as fibrazinhas e depois os capsídeos, tá vendo? Utilizando as ferramentas necessárias para isso, um processo de transcrição para a formação dessas estruturas proteicas virais. E aí, o que acaba acontecendo? O que a gente consegue observar nessa imagem aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Deixa eu mudar a caneta. Vou colocar a azulzinha. Tá vendo isso aqui, ó? Esse aqui faz parte da bactéria, do material genético da bactéria. O que vai acontecer com elas? Elas vão ser descartadas, tá? Então, quando você tem a formação desse vírus, as peçazinhas do material genético viral, das estruturas virais daqui, eles vão começar a se formar, se juntar para formar os vírions. E aí esses vírions, olha aqui, ó, agora todo formadinho, eles vão começar a se duplicar ali, vão começar a aumentar em grande quantidade, até que essa célula cheia de vírions, certo? Que são os filhotes, os descendentes desse vírus bacteriófago, eles acabam rompendo, lisando, tá? Provocando a lise, que a gente chama aqui, ó, da célula bacteriana. Essa bactéria, gente, morreu, tá? E o DNA bacteriano ficou ali, ó, vai ficar disperso ali no ambiente, tá? E aí a gente tem que ficar ligado para um processo também utilizado de reprodução das bactérias, que é a transformação, onde ela incorpora, né, trechos do material genético de uma célula que foi morta, tá? Por quem, professora? Pelo ciclo lítico do bacteriófago. Vamos agora para o próximo ciclo. Agora aqui a gente tem quem, professora? A lambda, né? A lambda não, o vírus lambda, tá? E aí a gente tem só o fagozinho, a cabeçazinha dele, né? Que é o capsídeo, e tem a peça intermediária, beleza? Então, nesse caso desse vírus aqui, como é que vai acontecer? Ele também vai parasitar, tá? Essa célula. E aí, o que vai acontecer?
nós podemos ter tanto o ciclo lisogênico quanto o ciclo lítico. Olha só, a gente viu que lá no bacteriófago houve, no ciclo lítico, a lise celular. E o material genético da bactéria que foi lisada ficou ali disperso, né? Porque foi fragmentada, né? Ok. Agora, preste atenção no que vai acontecer aqui. Então, nesse ciclo lisogênico, eu vou ter a incorporação, tá aqui, ó. Ele vai introduzir o material genético do viral nesse organismo. E aí, você vai ter a incorporação desse pedacinho, desse trecho do vírus à célula bacteriana, ao material genético da bactéria. E quando essa bactéria for se reproduzir, tá? Ela vai formar duas novas bactérias, bactéria A e bactéria B. Agora, olha só o que aconteceu. Tem duas bactérias, só que essas bactérias, elas têm uma alteração no seu material genético, porque esse trechinho aqui em vermelho é de quem? Do vírus que injetou essa forma, né, essa parte do seu material genético nela. Só que elas estão aqui belíssimas, sobreviveram, tá bom? Então, ali, toda vez que ela se dividir, ela vai também transferir essas informações genéticas virais. Agora, olha para cá, nós temos o ciclo lítico, certo? No ciclo lítico, olha aqui a lise. Ela vai acontecer. Só que a diferença lá do bacteriófago, a gente está falando do lambda, tá vendo? No caso do lambda, o ciclo lítico, ele provoca lise? Provoca. No lisogênico não tem lise, tá? Só que olha aqui o que acontece com o material genético. Ele tá aqui, ó. Ele permanece inteiro. Ele vai ficar inativo, mas ele permanece inteiro. Então, quando acontece essa lise celular, esse material genético, ele vai ficar ali, mas ele não vai ser incorporado no processo de reprodução chamado de transformação das bactérias a nenhuma outra célula bacteriana, tá? Então, ele vai ficar inativo ali no ambiente. Ok. Então, o ciclo lisogênico, eu não tenho a destruição da célula. É esse aqui. E no ciclo lítico, eu tenho a destruição, sim. Só que eu posso ter a manutenção do material genético da bactéria que foi lisada, ou, no caso do bacteriófago, eu tenho o rompimento, a fragmentação desse material genético, e ele pode ser incorporado para outras células bacterianas. Ok? Que é o processo de transformação. E aí, a gente tem o Crift, que ele fez um experimento trabalhando com bactérias, tá? E, perdão, existem bactérias diferentes tipos. Existem algumas que são encapsuladas, que nós chamamos, e as não encapsuladas. Assim como a gente também tem vírus, né? Capsulados e não capsulados. Os capsulados, normalmente, são mais patogênicos, têm um potencial, né, mais drástico, né, nos seres que eles estão parasitando, vamos dizer assim. A gente vai entender bem como é que está acontecendo isso nesse exemplo. Vamos seguindo? Olha lá. Então, aqui, ó, presta atenção. Professora, essa transformação é o quê? Vai acontecer uma transformação no roedorzinho aí, no camundongo? Não. A gente está falando de processos reprodutivos de bactérias, mas ilustrando isso num experimento, tá bom? E esse experimento feito pelo Crift. O que ele fez? Gente, presta atenção nos detalhes. Ele pegou uma bactéria do tipo 3S vivas. Detalhe, elas são capsuladas. Tem cápsula, esse pontozinho vermelho ao redor aí dessa bactéria. Então, é o quê? É a cápsula, tá bom? Pegou essas bactérias do tipo 3 vivas e injetou no pobrezinho do camundongo. Tava ali, coitado, tranquilo, lá e vem alguém fazer um experimento, né? Sempre pega o roedor, né? Mas fazer o quê? E aí, o que aconteceu? Quando eles injetaram, depois de algum tempo, eles foram observar o roedorzinho, o que aconteceu? Morreu, entrou em óbito. E aí eles pegaram, retiraram novamente as células desse camundongo. E o que eles viram nessas células, gente? Olha, que interessante. Eles conseguiram recuperar as células do tipo 3S.
que eram células vivas. Então, elas provocaram a morte desse camundongo. Beleza? Até aí, tranquilo. Aí, eles agora pegaram essas células 3S que estavam vivas, mas aqueceram. E, obviamente, nesse aquecimento, elas morreram. E aí, eles pegaram essas células 3S mortas, que foram aquecidas, e injetaram novamente no camundongo, tá? Esse camundongo continuou vivinho da Silva. Opa, que legal! Será que tem alguma relação, né? Eles estavam falando aqui de bactérias capsuladas. Será que teria alguma diferença dessas células não capsuladas, né? Então, aí, continuaram os estudos e os experimentos. E olha o que aconteceu. Para chegar aonde, professora? É justamente no processo de transformação, que é uma das formas de reprodução bacteriana, tá? Então, segue o pensamento aqui. Então, eles pegaram agora uma bactéria do tipo 2R viva, só que elas não têm cápsula, tá bom? Pegaram essas bactérias e injetaram no camundongo. O que aconteceu com esse camundongo? Nada, professora, tá vivo. Ficou vivo. E aí eles ficaram se perguntando, uai, então as capsuladas, quando a gente injetou, morreram. Quando a gente matou elas no aquecimento, elas também não causaram nenhum problema, deixaram esses roedores vivos. E o que vai acontecer se a gente misturar, hein? Vamos ver o que vai acontecer? Olha lá. No experimento agora, eles pegaram as células do tipo 3S, que eram aquelas capsuladas, mas mortas por aquecimento, tá? E misturaram com as células 2R vivas, não capsuladas, aqui ó, não capsuladas, tá bom? Misturaram, injetaram no pobrezinho do camundongo e o camundongo morreu. Aí a pergunta é, né, professora, mas as capsuladas estavam mortas, as não encapsuladas não matam o camundongo, porque elas não têm essa patogenicidade. O que aconteceu então? Justamente o processo de transformação. Por quê? Quando essas bactérias capsuladas elas foram aquecidas, elas morreram, mas liberaram trechozinhos do seu material genético. Lembra do experimento anterior? Quando a gente falou que os trechozinhos, quando acontece a lise celular, no caso do bacteriófago, e aí você tem a quebra da molécula, né, do DNA cromossomal bacteriano, então eles vão ficar ali livres, dispersos. Foi justamente o que aconteceu aqui. As bactérias agora, não capsuladas, incorporaram esses materiais genéticos e receberam essa informação. E elas viram o quê? Que era benéfico, era proveitoso para elas utilizarem essas formas de capsulamento. E aí elas conseguiram se encapsular, conseguiram se reproduzir utilizando essa ferramenta genética. Agora, olha só que precioso, né? Que preciosa essa informação. Quando a gente está falando, por exemplo, da utilização de um medicamento, um antibiótico, tá? Quando a gente está utilizando um antibiótico, a gente precisa prestar muita atenção no que, professora? Na prescrição médica. Vai um puxão de orelha agora para você. Tem pessoas que começam, eu tô doente, vai no médico, o médico passa o remédio, o medicamento, e aí diz assim, você vai ter que tomar esse antibiótico por 8 horas, de 8 em 8 horas, ou de 6 em 6 horas, ou de 12 em 12 horas, enfim. Aí o que acontece? O indivíduo tá lá quase morrendo, aí começa a tomar um antibiótico, como é que você está se sentindo? Melhor, estou melhorando. Aí no segundo, terceiro, no quarto dia, opa, estou melhor, estou bem, já consigo até trabalhar. Normalmente até uma semana, né? Aí ele consegue trabalhar. E aí ele diz assim, estou bem, não preciso mais utilizar o antibiótico. Interrompe. Ou tem aquelas pessoas que, como eu, costumam esquecer do horário, né? Passa, ou né, toma antes, enfim. Mas o mais drástico é quando você realmente não esquece do horário daqueles. Era de 8 em 8 horas, você tomou aí depois sei lá quantas horas, né? Passou e muito. O que acontece com isso? Esse medicamento entra no teu organismo e normalmente eles agem no mecanismo de reprodução bacteriano. Quando ele faz isso, ele impede que essa bactéria se reproduza. E aí você pode ter nos processos de degeneração desse material genético. O que vai acontecer? Esses materiais genéticos fragmentados dessas bactérias que já morreram com o início da introdução desse antibiótico,
estão ali no ambiente, no teu organismo, e as bactérias que estão resistindo, lutando contra aquele antibiótico, vão incorporar essa informação. Só que informação, professora? De que elas podem se tornar resistentes ao antibiótico que você está usando, que você interrompeu, ou que você esqueceu de tomar naquele determinado horário. Transformação. Não se esqueçam que as bactérias realizam esse processo reprodutivo. E aí eles ganham resistência, então isso é um perigo. Tá bom? Então fique atento aí nessas prescrições médicas, para você não ajudar esses agentes patogênicos. Tá certo? Vamos continuar? Olha lá. Outro processo que a gente também tem é a conjugação. E o que é, professora, a conjugação? Então, a gente tem aqui, ó, cisparidade, transformação e conjugação. São os 3 processos reprodutivos das bactérias, tá? Então, aqui no caso, nós temos 3 tipos de células. A célula F-, a célula F+, e a célula HFR. Caramba, pra que tudo isso? Vamos lá. Na F-, eu não tenho o que a F2 ou a F+ tem, que é o fator F, o fator autônomo. E na HFR, eu tenho aqui, ó, além do DNA, o cromossomo bacteriano, eu também tenho um trechozinho ali, tá? Que é o fator integrado, fator F integrado. Então, o que vai acontecer? Essa bactéria F+ e a HFR, elas podem realizar o processo de conjugação junto com as células F-. Só que o detalhe, a HFR, ela tem o seu fator F, incorporado ao seu material genético. Então, quando elas se unem, tá, por conjugação a uma célula F-, elas não vão formar uma célula HFR. Elas vão continuar com uma célula F-, porém, com o seu material genético incorporado, alterado. Elas vão ter essa mudança. Essa célula FR, ó, ou essa célula F-, só tem o seu material genético, só que agora ela vai começar também a ter esse material genético incorporado, tá? Mas vai continuar sendo F-. Vamos lá, então, para o processo de reprodução por conjugação, agora nas células F+. As F+, têm esse fator F, e eles vão dar informações para a formação desses pílons, ó. Esses pílons são importantes na conjugação para aproximar as bactérias. Você não está vendo bem direito aí, mas aqui tem a bactéria, tá? Aqui, ó. E aqui também. Opa, beleza. Então, o que você tem? Os pílons se permitem que essas células se aproximem, tá? E aí nós vamos ter essa região aqui, ó, a formação de uma ponte. Para quê, professora? Para que esse fator F, né, das bactérias F+, passe para essa informação para essa outra bactéria, certo? Que é F-. Olha aqui em cima. Elas são F-. Então, o que vai acontecer? Você tem essa formação dessa ponte, e aí uma partezinha do fator F vai passar para essa outra célula, que vai sofrer replicação. Essa parte aqui, professora, dessa célula que foi perdida, essa aqui é a célula receptora, e essa aqui é a doadora. Ela está doando o quê, professora? Uma partezinha do seu fator RH, das genes que estão dentro desse fator RH, não, gente, estou confundindo aqui. Esse trechozinho desse gene que está no fator F, tá? Dessa bactéria que é F+, que é essa aqui. Ok. Quando esse trechozinho é passado, ele vai começar a se replicar formando um fator F dentro dessa célula receptora. E aí, o que a gente vai ter ao final? Então, o que era F-, tá? Vai se transformar em F+. O que você não vai ter na conjugação das células HFR, tá bom? Que tem aquele fator F incorporado ao material genético da bactéria. Beleza, galera? Então, tá. Vamos agora para uma outra situação aqui,
que foi, né, na verdade, a descoberta de uma bactéria. Essa bactéria é chamada de Agrobacterium tumefaciens, ou tumefensis, né? Enfim. Descobriu-se que essa Agrobacterium tumefaciens, ela provocava uma doença chamada de galha, tá? E aí, essa galha é um nódulozinho, como se fosse um tumor, que é essa região aqui. E nessa doença provocada por essa bactéria, você tem o aumento da produção de hormônios, tá? Hormônios de quem? Da planta que ela está parasitando. Pode ser a citocianina, esse hormônio, tá? E esse hormônio, juntamente com outros hormônios, começam a se proliferar em grande quantidade. E aí vão provocar o que um descontrole, olha só que interessante, um descontrole hormonal no vegetal, galera. Não é só a gente que sofre com problemas hormonais, não. Tem que ter também nos vegetais. Isso é acometido por essa bactéria Agrobacterium tumefaciens, tá bom? Que vai provocar esses tumores também. Agora, em que isso contribui, professora? Em que isso foi importante no processo de utilizar essas bactérias dentro da biotecnologia? Olha só que legal. Essa bactéria, ela tem o material genético dela, tá? O cromossomo bacteriano, e tem o plasmídio, certo? Que a gente chama de plasmídio T, tá aqui. E esse plasmídio, ele tem um trecho, eita, quase não sai, que é essa parte em vermelho, que é o tDNA. Esse tDNA tem uma partezinha dele, que é uma parte chamada de vírus, né? Eles não são vírus, são bactérias, mas é um trechozinho, tá? Chamado de vírus, que eles permitem com que esse tDNA seja transferido para o vegetal. E aí, o que é legal? A gente sabe que ela provoca um tumor, que aumenta aí. Só que quando eles manipulam, eles pegam essa região aqui, que é o tDNA, que é a área que vai ser transferida ou inoculada no vegetal, e introduzem os genes que eles querem. E dessa forma, fazem com que essa espécie vegetal, que seja aí de uma cultura, seja de milho, seja de soja, seja, sei lá, de café, não sei, mas determinadas culturas, você consiga utilizar essas agrobactérias para trabalhar para você. Como? Eu pego elas, não sei que elas têm esse tDNA, e esse tDNA vai incorporar genes, eles vão ter genes que vão agir em determinada área, aqui no caso, nessa região, entre a raiz e o caule, tá? E aí, os genes que eu quero, por exemplo, são genes que sejam ou que permitam uma resistência dos frutos à ação de algum tipo de inseto. Ou que seja um melhoramento, né, no crescimento, na produção, na produtividade desse vegetal. Ou que seja a resistência desses vegetais a um período de estiagem, de seca prolongada, ou uma resistência à ação de nematóides, que podem acontecer e acometer esses vegetais em uma determinada fase do seu desenvolvimento, tá? Então, você pode utilizar esses micro-organismos em benefício da sua produtividade, em benefício da sua cultura, tá? E assim a gente vai conseguindo montar, né, e utilizar esses organismos em fins benéficos a nosso favor em uma determinada área da nossa sociedade. Olha só que legal. Então, quando a gente estuda esses processos reprodutivos, seja a transformação, a conjugação, né?
ou a cisparidade ou bipartição que a gente viu lá no início, né, da outra aula, então a gente consegue compreender melhor os mecanismos e utilizar esses micro-organismos para introduzir, levar, de outra forma a gente não conseguiria, galera, tá? Introduzir esses genes em regiões tão específicas. E aí a gente sabe que todo gene é responsável pela codificação de quê? De uma determinada proteína. E as proteínas, lembram? Elas são específicas, têm uma certa especificidade de ação, né? Como aí a gente sabe que as enzimas são proteínas e elas têm essa formação, né? Elas têm que ter um acoplamento perfeito para que elas consigam agir. Então, esses mecanismos, esses estudos, utilizando esses micro-organismos, as técnicas que são trabalhadas aqui são fundamentais para que a gente consiga êxito em várias áreas, certinho? Agora, vamos aos nossos objetivos, ou os objetivos a partir dessas informações adquiridas e descobertas extraordinárias que têm sido, né, um ponto muito importante para a gente conseguir superar várias pragas, né, várias doenças e na formação, né, manipulação de vários tipos de medicamentos. Olha lá. Então, quando a gente fala nessa questão, a gente tem que lembrar que demonstrar a forma com que ocorreram mudanças ao longo da descoberta e controle desses micro-organismos. Quando a gente consegue entender a engenharia mecânica, o funcionamento desses micro-organismos, e a gente consegue manipulá-los, tá? Porque os retrovírus, os adenovírus, né, os adeno-associados, as bactérias que vão fazer o processo de recombinação, tudo isso precisa ser bem conhecido para que a gente consiga manipular. Porque se uma dessas ações saem do controle, em vez de trazer benefícios, vai trazer mais malefícios. Por isso, a gente precisa entender muito bem toda essa engenharia, tanto reprodutiva, quanto na questão, aí a gente está falando da questão das informações e dessas questões genéticas. Além de esclarecer como se dá o processo de controle do crescimento e a passagem da informação entre os diversos tipos de micro-organismos. Então, quando a gente fala do processo de transformação, do processo de conjugação, e a gente sabe que existem essas bactérias, F+, FR, né? Então, HFR, então a gente sabe que existem esses tipos de bactérias e como elas agem no seu processo reprodutivo é de fundamental importância. E aí a gente chega, então, à finalização, tá? Dessa aula, mas lembrando que toda vez que a gente sabe que a gente tem a descoberta de um determinado vírus, aí a gente faz a questão, né, da descrição do sequenciamento genético dessas espécies, tem muitas, né, muitas delas já têm seu sequenciamento feito, e isso dá uma base muito legal para que esses cientistas, né, consigam, então, chegar mais rapidamente na solução de problemas, principalmente quando elas afetam a população humana, né? E aí se alastrando, dependendo do tipo de capacidade de virulência, né? Chegar aí a dizimar a população, né? Ou parte dessa população. Então, você tem que ter mecanismos muito rápidos para você conseguir resolver, solucionar rapidamente esses problemas. Então, no sequenciamento genético, você vai ter todas essas informações. E cada vez mais a gente vai se aprofundando nisso, nessa questão dessa engenharia genética, utilizando essas informações dentro da biotecnologia. Tá certo, galera? Então, a gente para por aqui e a gente fica para a nossa revisão. Tchau!